Olá! Nesse vídeo estarei demonstrando para vocês como criar um selo da licença Creative Commons. Esse selo ele não requer nenhum tipo de registro ou mesmo pagamento. No momento que eu disponibilizo uma licença aberta Creative Commons num material didático ou numa obra minha, ela se torna irrevogável, ou seja, você não pode voltar atrás. Então esse cuidado nós temos que ter. Você somente pode alterar para uma licença mais aberta. Por exemplo, se você disponibilizou primeiramente, essa obra com uma licença CC BY ND, que é não a obra derivada, você pode alterar para CC BY, que é uma licença mais aberta. Isso sim você pode fazer, mas você não pode voltar atrás e tirar a licença daquele material. Porque a pessoa que já utilizou aquele material de acordo com a licença que você selecionou, ela continua com aquele direito, ou seja, a licença é irrevogável. Então a gente precisa tomar cuidado, no momento que vai disponibilizar esse material, tá ciente desses aspectos. Então vamos ver como é que eu consigo criar um selo para disponibilizar esse meu material didático, para informar o meu leitor o que eu possibilito que ele faça com esse material que eu estou disponibilizando. Para criarmos o selo da licença Creative Commons, acessamos o site creativecommons.org. Nesse site tem o item licenças. Nesse item traz toda uma explicação sobre as licenças. Ao longo do texto eu tenho esse link, experimente o nosso método simples de escolha da licença, você vai clicar sobre. Você vai ser direcionado a essa outra página no qual é possível criar o selo da licença. Como vocês podem observar, são duas perguntas que você responde e de acordo com a sua resposta vai ser criado o selo que você deseja. Por exemplo, em relação às características da licença, você vai escolher se você permite que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas. Se você disser que sim, ele vai dar um retorno. Por exemplo, se eu disser que não, ele já me traz outro formato de selo, com outro ícone. Por exemplo, não, eu não permito o compartilhamento do meu trabalho. Sim, desde que outros compartilhem da mesma forma. Aparece novamente diferenciado aqui. Então, de acordo com a sua permissão, em relação a essa pergunta, vai alterar o formato do selo. Além dessa pergunta em relação à adaptação, você vai responder se permite usos comerciais do seu trabalho. Então, aqui você vai selecionar sim ou não. Então, se você selecionar não, esse ícone nesse formato significa não a obra comercial. Então, eu posso alterar aqui, por exemplo, se eu colocar não adaptação e não comercial, eu vou ter esse formato do selo. Então, de acordo com a sua escolha, vai me gerar esse símbolo automaticamente. Então, mais abaixo aqui, vocês podem observar que criou a licença. Então, essa licença você vai disponibilizar no seu material didático, porque você escolheu, que você não permite adaptação e não permite o uso comercial. CC BY sempre vai ser a indicação do autor, CC da licença Creative Commons, o BY é a indicação do autor da obra e as demais derivações do selo de acordo com a resposta que você deu aqui em relação às perguntas. Mas vocês podem me perguntar, como que eu vou disponibilizar esse selo no meu material? Você pode vir simplesmente aqui e copiar a imagem. Aqui eu já deixei uma apresentação para demonstrar para vocês. Vocês venham aqui, Ctrl V, de colar. Então, aqui vocês podem alterar o tamanho e disponibilizar no local que vocês desejar da sua apresentação. Por exemplo. Então, essa é uma opção. Se vocês sempre optarem pela mesma permissão, vocês podem salvar num formato de imagem esse símbolo e arquivar e sempre inserir nas apresentações ou no material didático de vocês. Não tem necessidade de toda vez vocês virem aqui e criarem a licença. Então, é uma opção mais fácil. Outra opção para quando vocês estiverem trabalhando com
ambientes virtuais é usar esse código HTML. Então, vocês podem copiar esse código, né? Vocês vão copiar e inserir lá no site ou num ambiente virtual e a licença vai ficar disponibilizada automaticamente. Aqui esse ícone, né, é o ícone normal ou o ícone compactado. Então, vocês vão escolher, mas a forma de inserir é a mesma. Tem outro detalhe em relação, por exemplo, como vocês podem visualizar aqui, esse íconezinho. Esta não é uma licença de cultura livre. Dependendo das minhas opções, esse ícone muda. Ó. Então, aqui ele já diz que essa licença é de cultura livre, ou seja, é uma licença totalmente aberta. Você pode fazer tanto uso comercial ou não. Mas, se você não disponibilizar nesse formato, né, se você colocar como não comercial, ele já não é de uma cultura totalmente livre. Então, é só um detalhe para explicar por que, em determinadas situações, esse símbolo aparece, né, ao selecionar esses ícones do selo. Se você quer dar mais detalhes sobre o seu trabalho, você tem essa opção aqui também. Ajude os outros a conferir-lhe atribuição pelo seu trabalho. Então, vocês vão clicar aqui e podem completar esses dados. Por exemplo, título do trabalho, licença Creative Commons. Atribuir o trabalho ao nome, Daniele da Rocha Schneider. Atribuir a URL, onde esse trabalho está disponibilizado. Por exemplo, eu tenho o site da capacitação, então eu posso copiar a URL e colar aqui. Fonte do trabalho, eu tenho ele disponibilizado no Drive, então eu posso compartilhar, por exemplo, vou copiar o link e vou disponibilizar. Então, ele está nesse local. Então, o URL é onde obter mais informações, né? Eu não preciso. Formato do trabalho, então eu tenho opções. Ele é um áudio, ele é um vídeo, né? Eu vou dizer, ele é um vídeo. Então, marca da licença. Essa aqui não precisa mexer, fica essa padrão. Então, essas informações inseridas aqui, elas vão completar, né, a licença. Então, eu posso vir aqui copiar, por exemplo, e vir aqui no meu trabalho, fechar aqui, e posso vir aqui no meu trabalho lá, por exemplo, nas referências, eu posso colar, né? Então, ele vai ficar bem destacado, a informação bem específica com os links de acesso, inclusive, ao Drive, onde eu posso encontrar essa apresentação. Então, é uma forma, eu posso inserir o selo aqui junto, ou inserir, ou deixá-lo lá na capa do trabalho, como eu deixei selecionado aqui. Então, fica muito da opção da pessoa. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.